Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as evoluções mais coerentes para todos os Digimons. E eu decidi que hoje seria uma ótima ideia para a gente visitar mais um dos Apimons. E no caso, hoje a gente vai estar falando sobre o Offmon, sobre todas as evoluções pelas quais ele passa. Então vamos falar um pouquinho dele? Vambora! Então, pessoal, para falar de Apimon, eu vou dar uma explicação para vocês bem rápida do que vai ser um pouco diferente nesse vídeo, né? Então, basicamente, os Apimons têm 4 níveis diferentes de evolução. A gente, obviamente, vai começar falando do primeiro deles, né? Por onde ele começa. Mas eles evoluem basicamente da mesma forma que os Digimons convencionais. Então, as coisas não são bem diferentes nesse quesito aqui, né? Então, outra coisa que tem que ser lembrada é que os Apimons não nascem de Digitamas, dos ovos de Digimon que normalmente os Digimons vêm deles, né? O normal é que isso aconteça. No caso dos Apimons, inteligência artificial se encontra com apps de smartphone. Esse app de smartphone então se transforma em um Digimon. E é assim que os Apimons surgem, né? Então, no caso do Offmon aqui, ele nasce de um app de desligar. Basicamente, se você tem um botão de desligar no seu smartphone, é dele que um Offmon nasceria, né? Então, você está vendo aí na tela a imagem do símbolozinho do app que gerou o Offmon pela primeira vez, né? Então, super legal, super incrível. E daí então nasce o ponto central do nosso vídeo, o pilar do nosso vídeo, que é o Offmon, que já está aparecendo para vocês aí. Então é bem simples, ele é um Digimon super legal, super bonitinho. Eu acho que ele foi com toda certeza um dos melhores designs de Apimons que foram criados durante a temporada de Digimon Universe, o que eu acho muito legal. Ele é um dos meus favoritos, com certeza. De aparência, pessoal, ele é um cachorrinho, né? Ele tem a aparência de um cachorrinho, com roupas bem folgadas no corpo dele. O rosto dele parece que está sempre triste, sempre desmotivado. E em cima da cabeça dele, do chapéu dele, vocês veem que ele tem um óculos, né? E na lente do óculos dele muitas vezes fica brilhando uma luzinha vermelha com o símbolo de desligar. Basicamente o símbolo do app dele que ele usou para nascer, né? Então, maravilha, ele ainda representa isso. Inclusive o nome dele, Offmon, literalmente significa monstro de desligar, né? Que é o que ele representa. E isso, inclusive, tá na personalidade dele e nos poderes dele, o que é bem normal. A gente vê isso até nos Digimons, né? Então, o Offmon, pessoal, é o Apimon de desligar. Como eu disse, isso se reflete em tudo nele, né? Então, ele é um Digimon que tem poderes para fazer com que os Digimons, fazer com que qualquer um que seja seu inimigo, ou amigo, ou quem quer que seja, desligue, de certa forma. Mas não é como se as pessoas, ou Digimon, seja lá o que for, caíssem desmaiadas. Não. Ele basicamente muda o ânimo da pessoa. Ele faz com que o Digimon perca a vontade de lutar, né? Então ele basicamente está super animado, de repente ele fica super triste, sem vontade, sem ânimo. Ele cai sentado, super chateado, super com preguiça. Basicamente essa é a habilidade principal que esse Digimon tem, né? Então, muito importante lembrar que os Apimons funcionam dessa forma e que isso influencia na personalidade deles. Então, como eu disse, o Offmon tem sempre essa cara de triste. É dito na descrição dele que ele é quase sempre apático, né? Ele não demonstra sentimentos, ele não tem vontade, ele anda devagar, né? Meio que na má vontade, como se ele fosse aquele Digimon preguiçoso. E acontece que até nos poderes dele, até para ele lutar, para ele carregar uma bolinha de energia que ele cria para atirar nos inimigos, ele fica um tempão lá carregando ela, bem devagarzinho, faz parte dele, né? Então, o poder principal dele, pessoal, é basicamente quando ele cria um domo, quase como se fosse uma casa, assim, né? Uma redoma de energia, e dentro dela, se ele estiver lá dentro, ele fica meio que protegido de todas as comunicações que vêm de fora, né? Protegido entre aspas. Por exemplo, ele pode criar esse domo em volta dos inimigos e qualquer coisa que venha de fora que sirva como comunicação não vai mais funcionar. Então, uma ligação de um smartphone, alguém tentando falar com uma pessoa que está dentro desse domo não vai conseguir, a voz simplesmente não passa. Então ele corta as comunicações, ele desliga as comunicações, o que é bem legal. Então ele funciona dessa forma, o que é bem interessante, e esse foi o Offmon. Como eu disse, ele é um dos Apimons que eu mais gosto, e agora eu vou explicar para vocês como funciona para um Apimon evoluir, né? Diferente dos Digimons
a maioria dos Apimons precisam se fundir para eles conseguirem evoluir, né? Então, vocês vão perceber no corpo do Offmon, que nas costas dele, ele tem 2 cabinhos. Esses 2 cabinhos são conectores. A maioria dos Apimons possuem isso daí. E para eles evoluírem, eles conectam esses conectores com os conectores de um outro Apimon, e assim eles se fundem e se tornam um Apimon melhor. Então, nesse caso aqui, pessoal, o Offmon, quando ele conectar seus conectores com o Hakmon, ele vai então passar por uma evolução, né? Então o Hakmon vai aparecer para vocês aí, vocês devem conhecer ele muito bem, inclusive eu fiz uma evolução correta sobre ele no passado, recomendo que você veja se você ainda não viu, mas quando o Offmon e o Hakmon se fundirem, eles vão finalmente passar por uma evolução. Chegando então à evolução de Logamon, né? Que é o segundo nível de evolução aqui dessa linha evolutiva, agora nessa forma muito mais parecido com o lobo do que com o cachorrinho, né? Então vocês vão perceber que as cores do pelo dele e tudo mais ainda é muito parecida com a do Offmon. As roupas também são muito parecidas, bem semelhantes no mesmo estilo, né? Parece até que o Offmon cresceu um pouco mais para chegar nessa forma. Os óculos são os mesmos, tem várias marcas do app de desligar pelo corpo dele que ficam brilhando vermelho, né? E o nome dele, pessoal, Logamon, vem de logout, né? Que é também desligar, falado de uma outra maneira, né? Usado de outras formas, vamos dizer assim. O Digimon ainda representa a mesma coisa, porém, pessoal, agora ele usa os poderes dele de uma forma um pouco diferente. Ele não é mais aquele Digimonzinho preguiçoso e sem vontade que anda por aí arrastando as roupas pelo chão, não. Ele é muito mais ágil, ele entra bem mais em ação, porque os poderes dele têm bem mais a ver com tirar o inimigo do campo de batalha, né? Então, na descrição dele é dito que ele tem habilidades para desconectar seus alvos, seja o que for, do sistema, de certa forma. Então, aparentemente, ele consegue criar pequenos espaços numa dimensão paralela, quase como se ele criasse uma parte diferente em outra dimensão que não faz parte daquela, dele, né? Do mundo digital onde ele tá, ou do mundo real, seja lá onde for. E ele joga seu alvo lá dentro. Seus inimigos, Digimons, pessoas, qualquer objeto, pode ser qualquer coisa que ele quiser. Então, entre aspas, ele está deslogando aquelas coisas do sistema, da realidade, né? Ele está tirando eles da realidade e mandando para outra. E essa não é uma coisa que gasta tanta energia dele, inclusive, até porque na descrição dele é dito que ele cria essas coisas assim para usar durante seu dia. Por exemplo, eu não quero que essa coisa aqui que eu gosto, esse jogo de videogame que eu gosto de jogar, fique aqui no chão. Ele vai e cria um espaço diferente, numa dimensão diferente, joga o jogo lá e deixa lá, e ele pega de lá quando ele quiser, né? É uma coisa que ele faz no cotidiano dele, pra ele é a coisa mais normal do mundo, né? E como eu disse, mesmo na personalidade dele, ele é bem mais forte agora, bem mais ágil. Isso talvez se deve a um pouco ele ter do Hakmon dentro dele agora, até porque ele vem de uma fusão entre o Offmon e o Hakmon, mas lembre-se sempre que mesmo que isso seja uma fusão, ela serve apenas para melhorar um dos dois Apimons. E nesse caso foi o Offmon, né? Então, pessoal, esse foi o Logamon. E o Logamon, pessoal, quando ele passar pela mesma situação que o Offmon passou para evoluir, ele vai acabar chegando no seu próximo nível. Então vocês vão perceber que o próprio Logamon também tem aqueles 2 cabinhos nas costas, quer dizer que ele ainda consegue se fundir com outros Apimons para poder se melhorar, né? Então, quando ele se fundir com um chamado Timemon, vai aparecer o Timemon para vocês aí, os dois se fundirem, ele vai finalmente alcançar o seu próximo nível de evolução, se tornando um Apimon de nome Shootmon, e o Shootmon vai aparecer para vocês aí. Então, pessoal, olhando para ele agora, vocês vão perceber um Offmon bem mais crescido, né? Ele lembra muito pouco um cachorro, muito mais um lobo, um lobisomem agora, né? É um Digimon bem mais ágil, bem mais forte, que vai entrar em muito mais batalhas. Tem muitos equipamentos pelo corpo que lembram tesouras de algumas maneiras. A marca registrada dele são os óculos em cima da cabeça, ainda estão ali, e algumas marcas do app de desligar pelo corpo dele ainda. Usa roupas parecidas, porém bem menores agora, né? E a cor dos pelos ainda é a mesma, o que fica bem legal, né? Eu gosto muito dele, inclusive. O nome dele, pessoal, Shootmon, esse shoot vem de shutdown, que também significa desligar, né, de outra maneira. E legal que o nome deles tenha significados parecidos, faz com que a coisa de evolução fique ainda mais legal, na minha opinião, né? Então, indo para a descrição dele, pessoal, ele é um Digimon que realmente luta bastante com lâminas, com espadas,
Porém, todas as lâminas do corpo dele lembram tesouras, né? Então, as espadas que ele leva em cada um dos braços lembram metade de tesouras, e nas costas dele ele tem uma tesoura bem grande, né? Que parecem duas bainhas de katanás e coisas do tipo assim, mas não, é uma grande tesoura que ele leva ali, que ele usa para lutar, né? Porém, o poder principal dele é desligar, porém ele desliga cortando. Então eu vou explicar para vocês. Quando ele corta alguma coisa, não precisa ser um Digimon, não precisa ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Ele passa um corte naquilo, aquilo desliga, aquilo para de funcionar, para de sentir qualquer coisa. Então se ele cortar o braço de um Digimon, o braço para de funcionar, para de mexer e ele não sente mais nada com aquele braço, né? E é interessante isso, porque não explica a extensão desse poder. Será que esse corte vai fazer o Digimon inteiro parar, ou esse corte vai fazer só aquele braço parar? Como ele é um Apimon que já tem ali o nível de um Digimon de nível perfeito, os Digimons de nível perfeito são muito fortes já, né? Então faria sentido que a área de alcance desse poder fosse bem grande de qualquer forma, né? Porém, mesmo assim, ainda seria um ataque muito poderoso. E ele pode, inclusive, usar essa grande tesoura que fica nas costas dele. Ele usa ela com um ataque chamado Luna Impulse, e ele corta os inimigos com ela, assim, né? Com uma tesourona, assim, usando a mesma habilidade de desligar através do corte, porém, provavelmente com muito mais alcance e muito mais força, né? Então, pessoal, esse foi o Shutimon. E ele ainda possui os cabinhos nas costas para que ele consiga se fundir com outro Apimon. E nesse caso aqui, ele vai estar se fundindo com um Apimon chamado Butimon. O Butimon vai aparecer para vocês aí. E através da fusão desses dois, o Shutimon vai passar por uma evolução, se tornando então finalmente o deus da reinicialização, Rebootimon, que é o que já está aparecendo para vocês aí. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu quero falar da aparência dele com vocês, porque vocês vão perceber que, de certas maneiras, ele é bem diferente de todas as outras formas desses Digimons que a gente viu aqui, né? O que acontece é que ele é uma mistura do Shutimon com o Butimon, né? E ambos têm a aparência bem diferente, porém, vocês vão perceber uma cauda nele, vocês vão perceber várias partes que tem pelos, mesmo de outras cores. Tudo isso, com toda certeza, vem da linha evolutiva do Offmon, né? Ele ainda tem esse lobisomem dentro dele, o que é bem legal. Apesar disso, ele tem vários equipamentos e coisas diferentes no corpo dele, que lembram bastante os dois Digimons e dão essa aparência mecânica divina para ele, né? O que é bem bonito de certa maneira. Então, pessoal, sempre importante lembrar que os Apimons, quando chegam nesse nível, que é o nível Deus, é o nível final de evolução deles. E é um nível que é sempre muito maior, muito mais forte do que tudo e qualquer coisa que apareceu durante a temporada Digimon Universe, né? Então eles são sim muito fortes e representam coisas muito poderosas, né? O nome dele, Rebootimon, se traduz literalmente para o monstro que reinicializa, né? Ele recomeça as coisas, e esse poder nele é muito presente e muito poderoso, né? Então é dito na descrição dele, pessoal, que ele governa sobre o início e o fim. Primeiro que início e fim tem muito a ver com Deus, com certeza, né? Porém, é dito isso aqui porque literalmente ele é o resultado da fusão entre o Shutimon, que significa desligar, e o Butimon, que significa inicializar. Então, basicamente, foram fundidos o início e o fim, né? O ligar e o desligar, para que se criasse, então, esse Digimon, o que é muito legal, e o que deu realmente para ele poderes extraordinários. O poder de reinicializar as coisas não é pequeno, é muito poderoso, e dentro dele isso é muito presente de uma forma muito nada a ver, né? Então eu vou tentar explicar para vocês. Ele consegue reinicializar toda e qualquer coisa, né? Tudo o que ele quiser. Então vamos supor que um inimigo estava lutando lá com um amigo dele e esse amigo dele perde os dois braços e as duas pernas. Ele literalmente consegue usar o poder dele para reinicializar o corpo desse amigo dele e volta tudo ao normal. Ele ganha as pernas e os braços, tudo de volta, né? Porém, isso é muito pequeno, né? Apesar de ser um poder bem milagroso, ainda é muito pequeno, porque ele pode fazer muito mais com isso. Ele pode reinicializar qualquer coisa. Dentro da história do mangá, é dito que ele queria reinicializar o mundo inteiro de uma vez, fazer com que o mundo voltasse do zero para criar um mundo novo. Ele basicamente teria poder para isso, a não ser que alguém tivesse parado ele, né? Outros deuses e coisas do tipo.
Então dá para perceber que esse poder dele é muito maior, muito mais catastrófico do que a gente imagina, né? Principalmente se for usado por um Rebootimon que não seja amigável, né? Ele poderia reinicializar civilizações, reinicializar uma vida, ele poderia reinicializar uma invenção, uma ideia, né? Qualquer coisa. É um poder assim que de certa maneira é quase ilimitado, né? E é inclusive citado na descrição dele que ele é de certa maneira essencialmente imortal, porque ele pode reinicializar qualquer coisa que ele mesmo sofra, né? Então é muito incrível, é quase imparável e provavelmente torna ele um dos monstros mais poderosos que já foram criados em Digimon, né? Então, pessoal, esse foi o Rebootimon. E só para encerrar, eu quero deixar mencionado aqui que depois que os Zapimons normalmente conseguem chegar em seus níveis de evolução, principalmente no Deus, através das fusões, muitas vezes eles conseguem ir direto para esse nível Deus, sem precisar se fundir com ninguém. Então o Offmon pode sim fazer uma Warp Evolution e ir direto para Rebootimon, se ele conseguir, tá? Então vai ficar aí na linha evolutiva para vocês verem, tá bom? Então é aqui que essa linha evolutiva termina. Então, de escolhidos, esses foram o Offmon e todas as evoluções pelas quais ele passa. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a linha evolutiva um pouco mais aí para vocês irem checando ela. E eu devo dizer para vocês que o Offmon e todas as evoluções dele são muito legais, muito bonitas, muito bem feitas na minha opinião, né? Foi um dos melhores Digimons criados durante a temporada Digimon Universe. Eu queria que eles tivessem tido um pouco mais de atenção durante a temporada, apesar que no mangá eles deram sim bastante atenção para toda essa linha evolutiva, apesar do mangá ter sido bem curto, né? É muito pouco conhecido também. Então, de escolhidos, eu gosto muito dele, como eu disse, os poderes dele são muito legais. Tudo no perfil deles, de todas as formas, encapsula bem o sentido da palavra desligar de várias formas diferentes. O que é bem legal porque isso se aplica dentro da evolução das coisas em Digimon, mostra bem como essas coisas funcionam, é incrível na minha opinião. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Offmon, de todas as formas pelas quais ele passa, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho. Se quiser dar ainda mais suporte para o canal, esteja se tornando membro. Aí no botãozinho Seja Membro aí embaixo, tudo bem? Então, deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então, fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.